Você sabia que existe um lugar na Terra onde o desconhecido ainda reina? Um lugar tão vasto e perigoso que até hoje esconde segredos que nem a ciência consegue explicar? Estamos falando da floresta amazônica, a maior floresta tropical do mundo, e também um dos territórios mais misteriosos do planeta. Aqui, exploradores desapareceram sem deixar rastros. Povos indígenas relatam luzes estranhas cortando o céu. Criaturas gigantescas e tribos invisíveis habitam o imaginário, ou seriam reais. Prepare-se para embarcar comigo nessa viagem pelos 7 mistérios mais intrigantes da Amazônia. Mas atenção! Alguns desses casos são tão perturbadores que podem mudar a forma como você enxerga essa natureza. E antes de desvendarmos esses segredos, já deixa o like, se inscreve no canal e comenta. Você acredita que ainda existam lugares na Terra onde o ser humano nunca pisou? Vamos juntos descobrir. Mistério 1. A cidade perdida de Z, nos confins da Amazônia, existe uma lenda que já levou muitos aventureiros à loucura e à morte. Acredita-se que, em meio à floresta densa, exista uma cidade antiga e extremamente avançada, um verdadeiro império escondido, chamada Cidade Perdida de Z. A história ganhou força no início do século XX, quando o explorador britânico Percy Fawcett se convenceu de que essa civilização realmente existia. Ele partiu em uma expedição com seu filho, determinado a encontrar a cidade, e nunca mais foi visto. Desapareceram sem deixar vestígios. Nenhum corpo, nenhum sinal, apenas boatos e medo entre os nativos. Alguns dizem que foram atacados por tribos hostis. Outros acreditam que a floresta os engoliu, como faz com qualquer um que tente desafiar seus segredos. Mas o mais assustador, até hoje, é que caçadores e ribeirinhos afirmam ter visto ruínas encobertas pela mata e ouvirem sons estranhos, como se a cidade ainda estivesse viva. Seria apenas um mito ou a prova de que ainda há civilizações perdidas nos confins da Amazônia? O que você acha? Você se arriscaria numa busca como essa? Segura aí, porque o próximo mistério vai te deixar ainda mais intrigado. Mistério 2. As luzes de Madre de Dios, em uma região remota da Amazônia, próximo à fronteira entre o Brasil e o Peru, há um fenômeno que desafia a explicação científica. O povo local, tanto nas vilas quanto entre as tribos, relata o aparecimento de luzes misteriosas que flutuam pela floresta durante a noite. Elas são chamadas de luzes de Madre de Dios, e sua origem nunca foi confirmada. Alguns dizem que são fadas da floresta, pequenas esferas brilhantes que dançam entre as árvores, iluminando a escuridão. Outros afirmam que as luzes possuem uma coloração azul ou verde intensa e se movem com uma precisão quase sobrenatural. Mas a grande questão é: o que ou quem está por trás dessas luzes? Cientistas especulam que podem ser gases naturais, como o metano, liberado pelo solo da selva. Outros acreditam que o fenômeno pode ter uma origem mais mística, talvez ligada a entidades espirituais da floresta. Mas uma coisa é certa: as luzes de Madre de Dios continuam a encantar e assombrar todos que se aventuram na região. Mistério 3. A cobra gigante, anaconda de 40 metros. Imagine um monstro colossal, com mais de 40 metros de comprimento, deslizando silenciosamente pelas águas do rio Amazonas. Essa é a lenda que assombra essa floresta há décadas, a anaconda gigante. Embora as anacondas conhecidas atualmente possam chegar a impressionantes 8 metros de comprimento, há relatos antigos de cobras ainda maiores. Pescadores e ribeirinhos que vivem ao longo dos rios amazônicos contam histórias aterrorizantes sobre encontros com uma serpente enorme, capaz de engolir até um barco inteiro. E o mais inquietante, essa criatura parece ter uma habilidade sobrenatural de desaparecer nas águas turvas,
como se fosse parte da própria floresta. Alguns cientistas dizem que esses relatos são exageros, criados pela imaginação de quem vive em um ambiente tão misterioso, mas e se essa gigantesca serpente realmente existisse? Adaptada à imensidão da Amazônia, longe do olhar humano, os encontros não podem ser ignorados. E até hoje, a busca por esse ser lendário continua. Você acredita na existência de uma anaconda gigante? Ou será que a natureza tem ainda mais segredos a revelar? Mistério 4. Geóglifos milenares. Há algo enigmático no solo da Amazônia que só pode ser visto de cima. Geóglifos. Esses gigantescos desenhos que podem cobrir quilômetros de terra são claramente visíveis apenas de um ponto elevado. Mas quem os criou e por quê? Esses padrões geométricos, espirais e figuras complexas foram descobertos no interior do Acre, no Brasil, e em outras regiões da Amazônia. Alguns datam de mais de 2.000 anos e muitos ainda permanecem sem explicação. O mais intrigante é que esses geoglifos não foram feitos em uma área com solo fértil para a agricultura, o que levanta a pergunta: por que uma civilização antiga gastaria tanto tempo e esforço criando essas enormes formas em um terreno aparentemente inóspito? Pesquisadores e arqueólogos se deparam com mais perguntas do que respostas. Alguns acreditam que esses geoglifos eram usados como locais de rituais espirituais, ou talvez representassem mapas astronômicos alinhados com estrelas distantes. Outros sugerem que eles eram uma forma de comunicação visual, um legado de povos que estavam muito à frente de seu tempo. A única certeza é que essas figuras misteriosas, enterradas na terra da Amazônia, continuam a desafiar nossa compreensão da história da humanidade. Na sua opinião, quem eram essas pessoas e o que esses desenhos realmente significam? Mistério 5. A tribo invisível. No coração da Amazônia, há relatos de uma tribo invisível, cujos membros parecem desaparecer nas sombras da floresta. Esta tribo, que muitos acreditam ser nômade, vive sem deixar rastros, evitando contato com o mundo exterior. Mas, o que é mais curioso, ela está sendo atualmente protegida pelo governo para evitar que desapareçam ou se integrem à sociedade moderna. Exploradores, pesquisadores e até caçadores se aventuraram em busca dessa tribo ao longo dos anos, mas ninguém jamais conseguiu encontrá-la. Os poucos encontros documentados são vagos, e os relatos sobre sua existência variam entre tribos totalmente isoladas e outras que se adaptam e sabem se esconder dos forasteiros com uma habilidade única. Há quem diga que eles têm um conhecimento profundo da floresta, sendo capazes de se camuflar de tal forma que são praticamente invisíveis para qualquer observador. E se você pensar que eles são apenas lendas, saiba que muitos dos que afirmam tê-los encontrado saem de lá em pânico, afirmando ter sido observados por olhos invisíveis. Será que essa tribo possui uma habilidade secreta para se esconder ou se mantém oculta por um motivo maior? Qual é o segredo que a selva esconde? A grande questão é: quem são eles e por que escolhem viver dessa maneira? Mistério 6. A Amazônia não é apenas uma terra de mistérios geográficos, mas também de criaturas, lendas e mitos que fazem qualquer um estremecer. Entre as mais temidas está o Mapinguari, uma criatura misteriosa que supostamente habita as profundezas da selva. Descrito como uma espécie de gigante peludo com um único olho e uma boca no estômago, o Mapinguari é uma das lendas mais antigas da Amazônia. Muitos ribeirinhos afirmam que ele emite um grito aterrorizante, capaz de paralisar de medo qualquer ser humano que o escute. E o pior, ele é considerado um predador que se move rapidamente pela selva, atacando aqueles que ousam entrar em seu território. E se isso não fosse assustador o suficiente, há quem fale de outra criatura monstruosa, o bicho-monstro. Uma entidade ainda mais aterrorizante,
descrita como um animal gigante, coberto de pelos e com garras imensas. Segundo relatos, essa criatura já foi avistada em diversas regiões remotas da Amazônia. Mas a grande pergunta é: seriam essas criaturas apenas mitos, fruto do medo das pessoas que vivem na selva, ou elas realmente existem e estão à espreita, invisíveis aos olhos humanos? Até hoje, muitos daqueles que afirmam ter visto essas criaturas desaparecem sem deixar rastros, alimentando ainda mais o mistério e o terror que cercam a selva. Será que a Amazônia guarda monstros reais? Ou eles fazem parte da rica mitologia da selva? Mistério 7. No meio da densa selva amazônica, existe um segredo que transcende a compreensão humana. As tribos indígenas da região têm utilizado durante séculos plantas alucinógenas para se conectar com o sobrenatural. Entre elas, a ayahuasca é a mais famosa. Mas o que muitos não sabem é que essas plantas têm o poder de abrir portais espirituais, levando aqueles que as consomem a dimensões além da nossa realidade. Durante rituais noturnos, os xamãs conduzem cerimônias nas quais os participantes entram em estados alterados de consciência. Eles afirmam ter visões de entidades espirituais que habitam a selva e até de seres de outras dimensões. Há relatos de pessoas que dizem ter visto figuras míticas como espíritos protetores da Amazônia ou até portais de luz que as transportam para outras realidades. Mas o que essas experiências realmente significam? Algumas teorias científicas sugerem que as plantas alucinógenas afetam a percepção, criando ilusões poderosas. Mas, para os nativos, essas plantas são muito mais do que simples alucinações. São uma ferramenta sagrada para acessar o mundo espiritual, curar doenças e buscar sabedoria ancestral. Então, realmente essas plantas abrem portais espirituais? Ou tudo não passa de uma manipulação da mente humana? O que a Amazônia está tentando nos mostrar através desses mistérios? E assim chegamos ao final da nossa jornada pelos 7 mistérios mais intrigantes da Amazônia. Uma terra cheia de enigmas, segredos e histórias que nos fazem questionar os limites do conhecimento humano. O que mais estará escondido nas sombras da selva? Quais segredos ainda estão esperando para ser revelados? Agora é a sua vez. O que você pensa sobre esses mistérios? Algum deles te deixou arrepiado? Deixe sua opinião nos comentários e compartilhe este vídeo com quem você acha que também vai se surpreender. Não se esqueça de se inscrever no canal para acompanhar nossas próximas aventuras e mistérios da natureza.